Boa tarde a todos. Começamos agora mais um HU Sessions. Muito felizes de começar mais esse encontro. Sejam todos bem-vindos. Já vejo aqui na janelinha de participantes muitas pessoas conhecidas, muitos colegas. Chamem todos os colegas de vocês também. Manda o link para o pessoal participar dessa conversa super bacana que nós vamos ter agora. Nós vamos falar um pouquinho hoje da receita do futuro, que é um tema que acho que todo mundo quer saber. Qual é a receita de um futuro que hoje a gente se questiona tanto, né? Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar com um especialista que é da nossa companhia e que vai contar um pouco para a gente sobre esse tema. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Nós queremos a participação de todo mundo. Então, enquanto a gente conversa aqui, a gente tem a ferramenta de perguntas e respostas. Enviem aí as suas participações. Nós vamos conhecer um pouquinho do especialista, esse cara que acho que bastante gente conhece, mas a gente vai ter o prazer de apresentar formalmente daqui a pouquinho, já está conectado com a gente, o Leonardo Lima. Ele vai contar para a gente, então, quanto que cada um de nós faz parte da receita do futuro. E o quanto é importante a gente ter essa consciência e a gente realmente se engajar nessa causa. Vamos ter espaço para responder as perguntas e respostas que vocês vão enviar, então participem, tá? E por último, nós vamos oferecer a oportunidade de cada um dar um feedback também para a gente seguir melhorando essa atividade aqui do HU Sessions. E falando nisso, se você está acompanhando esta transmissão e quer compartilhar na sua rede social uma foto, um registro do que você está vendo aqui, que te marcou, que você achou super interessante, marca a gente no com a nossa hashtag HU Sessions, tá bom? Para a gente depois poder acompanhar todas as postagens aí. Vamos lá, quero apresentar para vocês, então, o nosso especialista, o Leonardo Lima. Ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre o tema da Receita do Futuro. Ele é diretor corporativo de desenvolvimento sustentável e de compromisso social aqui da Arcos Dourados. Então, dentro da nossa casa, a gente tem uma pessoa especializada para falar desse tema para nós. Hoje a gente tem aí um monte de informação e às vezes a gente não sabe em quem confiar, pois aqui a gente tem uma pessoa muito, muito capacitada e confiável para dar as informações para a gente, né? O Léo, ele tem formação em Química Industrial, ele tem um MBA também em Desenvolvimento Sustentável pela GV, tem 40 anos de experiência, né, em sistemas de qualidade, supply, sustentabilidade, e também faz parte aí, tem uma atuação super forte em algumas áreas envolvidas no tema de sustentabilidade, né? Léo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ceder o seu tempo, o seu conhecimento para a nossa companhia. Pode dar aí as suas boas-vindas e vamos bater papo. Legal, Grace. Muito boa tarde para você. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Pena que eu não consigo ver a todos, né? Mas imaginem o quanto de saudade eu tenho. Já estou hoje, acho que fazendo 5 semanas aqui de quarentena em casa. Acho que a maioria de nós, né, tem ficado em casa aí em função de tudo que tem acontecido. Então, acho que vai ser muito bom bater esse papo com vocês, tá? Para começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder, então, conversar sobre a receita do futuro. Ô, Léo, ontem a gente estava conversando, né, então, um pouco sobre a preparação para esta sessão, e eu fiquei muito empolgada com um detalhe que faz toda a diferença para a nossa sessão hoje, né, que é uma data comemorativa para o tema de sustentabilidade, né? É isso aí, a gente já vai ver aqui logo na apresentação, tá? Pessoal, então, acho que o primeiro ponto que nós precisamos entender é por que a nossa companhia necessita de uma receita para o futuro. Será que a gente não vem bem? Será que a gente tem algum problema aí com os nossos produtos? Eu diria que não. A gente vai ver aqui mais na frente por que a gente precisa de uma receita e qual é, principalmente, essa receita nossa, tá? Mas eu hoje, então, já que a gente vai falar de receita, eu, obviamente, coloquei, vocês não estão vendo, mas meu traje, né? Ou seja, então eu tenho esse jaleco, ele da Hora do Planeta,
e é para dar boas-vindas a vocês, ou seja, nesse nosso bate-papo. Então, eu estou aqui já paramentado para a gente falar de receita. Receita é sempre uma coisa gostosa, então eu espero que vocês gostem. A parte inicial aqui do nosso bate-papo é um pouco de por que nós estamos aqui, por que a gente precisa conversar sobre ter uma receita para o futuro. Vamos dar uma olhada. Eu trouxe um convidado aqui muito especial. Ele é americano, mas vai estar legendado, tá? Ele se chama Michael Porter. Ele é um professor de Harvard, de estratégia, e ele vai dar uma visão. Esse TED Talks é uma forma de apresentação bem curta. Eu peguei um trechinho em que ele fala um pouco do momento que nós vivemos hoje. Vamos dar uma escutada no que o Michael fala? Olhem aqui a legenda embaixo, vocês vão compreender bem a importância aqui do que ele vem falando para a gente. I think we're all aware that the world today is full of problems. We've been hearing them today and yesterday and every day for decades. Serious problems, big problems, pressing problems, poor nutrition, access to water, climate change, deforestation, lack of skills, insecurity, not enough food, not enough health care, pollution. There's problem after problem, and I think what really separates this time from any time I can remember in my brief time on Earth is the awareness of these problems. We're all very aware. Why are we having so much trouble dealing with these problems? That's the question I've been struggling with. Coming from my very different perspective, I'm not a social problem guy. I'm a guy that works with business. Helps business make money. God forbid. Bem, o que I think we're all... o professor Porter para nós é que, vocês viram, nós temos uma série de problemas fora da companhia. E, obviamente, nós operamos nesse mundo cada vez mais diferente, cada vez mais desafiante. E quanto mais nós conseguimos entender o que está fora da companhia, nós podemos traduzir nas ações que a gente tem que ter dentro da companhia. Mas, automaticamente, que vocês observam que cada vez mais nós temos tentado trabalhar com foco nas nossas áreas, foco nos resultados, ou seja, e isso faz com que a gente tenha uma visão um pouco sempre muito concentrada, e é a visão que esse avestruz tem, e que ele passa o tempo todo olhando para baixo, buscando alimento. Só que esse avestruz acaba não olhando o que está acontecendo no mundo. E um grande perigo que nós podemos correr, e felizmente não estamos correndo porque nós estamos olhando o que passa no mundo exterior, é que a gente perca o tempo das mudanças, ou seja, a receita que a gente precisa ter para lidar com o mundo novo. Observe alguns pontos, algumas coisas que acontecem no nosso entorno, e algumas estão muito próximas e outras não tão próximas. A equação que a gente tem que resolver hoje no mundo inteiro, ela já era complexa e graças a algo que a gente não consegue ver, que eu vou mostrar a vocês mais na frente, essa equação que nós tínhamos antes já era complexa, o durante e o depois vai ficar ainda mais complexa. Nós temos, ou seja, uma série de acontecimentos como essa empresa, a XP, que é uma empresa brasileira que está revolucionando o mercado de investimentos no Brasil e no mundo. E essa empresa acabou de lançar, que já lançou há algum tempo, ações na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Empresas de Tecnologia. Esse senhor, que eu acho que todos conhecem, Donald Trump, ou seja, essa é uma das revistas mais famosas do mundo, ele foi personagem do ano, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, falando que a América é dos americanos. Ele, obviamente, eu acho que vocês conhecem, ele baseia todo o desenvolvimento ainda em combustíveis fósseis e, obviamente, ele é Senhor Todo-Poderoso. Mas olha que interessante, a Time do ano passado traz essa jovem sueca de 16 anos agora, que passou a ser uma das maiores ativistas globais com relação a mudanças climáticas e cobrando dos governos uma postura muito mais agressiva, muito mais proativa em relação às mudanças climáticas que vêm ocorrendo, coisa que o presidente dos Estados Unidos nega ou, obviamente, não é uma das prioridades dele.
Observem que aqui eu trouxe essa foto para mostrar algumas das mudanças muito importantes que estão ocorrendo e que vão ocorrer no futuro. Nós temos a agricultura, todo mundo que conhece a agricultura, esse é um campo aberto de hortaliças, de vegetais. Obviamente ele já tem uma proteção, mas o que acontece com esse tipo de produção? Está totalmente à mercê do que está aqui em cima. Se vai chover, se vai fazer sol. Então, obviamente, a previsibilidade dessa produção, ela pode ser muito boa, mas ela sempre vai estar condicionada ao clima. Então, observem que, e nós compramos, obviamente, nossos produtos como produção como estas e produção também que a gente tem estufas e que ela é protegida. E isso, obviamente, está num campo que leva uma logística para chegar aos centros de distribuição. E se eu disser para vocês que a gente vai ter esse tipo de fazenda dessa forma, em edifícios totalmente fechados, ambiente totalmente controlado, cada nutriente, ou seja, calculado de forma estequiométrica ou calculado de forma milimetricamente ou com miligramas, em que todo nutriente é aprovado, todo nutriente que é dado à planta é dado, ou seja, da forma mais econômica e que tenha maior eficiência, e que a luz do sol é substituída por essas lâmpadas que têm a radiação que a planta necessita para crescer durante 24 horas por dia. Observem que hoje nós temos um período de sol de 8 horas, 9 horas no máximo, e se a gente tiver uma produção que é feita totalmente controlada, 24 horas por dia, a planta recebendo luz, que faz com que ela cresça. Então, imaginem que aqui uma produção nesse tipo de planta ou fábrica é totalmente previsível, do início ao fim. Nós também temos outras situações bastante interessantes. Esse jovem se chama Boyan Slat, ele é CEO e fundador de uma companhia que ele montou que se chama The Ocean Cleanup, ou seja, limpeza do oceano. E a pergunta que pode vir, mas Léo, não entendo, o que tem a ver isso? Tem a ver que hoje nós temos um dos maiores contaminantes do mundo, são os plásticos. E nós temos várias ilhas de resíduos nos oceanos. Nossa, Léo, ilha de resíduos? Sim, ilha de resíduos nos oceanos. Esse jovem, quando ele fundou a empresa, ele tinha apenas 19 anos, não tinha nem concluído o curso de graduação dele na Holanda. Um jovem visionário viu, deixa eu ajudar o mundo, e montou essa empresa. E olha que depois que ele começou a observar que os resíduos que estão no mar são trazidos pelos rios, ele montou esse barco, que se chama interceptador, ou interceptor em inglês, e ele está buscando agora coletar, olha o mouse aqui, né? Essa aqui ele põe uma espécie de uma barreira, então os detritos que estão aqui no rio se chocam contra essa barreira e são capturados aqui pelo barco, por essa esteira, e são colocados em containers. Esse barco vai para o solo e esse material é separado e o material plástico e tudo que pode ser reciclado vira material reciclado. Mas parem para pensar, é lógico ter resíduo vindo num rio? E imaginem que, ou seja, todo o resíduo que a gente tem nos oceanos provém de 10 grandes rios, sendo que 8 deles estão na Ásia. Então, imagine se a gente não tiver uma grande educação da sociedade para não jogar detritos no rio ou jogar detritos sem controle, realmente nós vamos ter um futuro não muito desejável. Outro ponto importante são lançamentos de empresas nas bolsas de tecnologia. Essa é uma empresa que fabrica carne a partir de vegetais. Nossa, Léo, não estou entendendo. Carne a partir de vegetais? Sim. Eles isolaram várias moléculas, ou seja, que dão o gosto à carne. Uma delas é uma molécula chamada M. Então, quando nós comemos carne, proteína animal, o que confere esse gosto que nós nos habituamos é essa molécula, ou essa molécula de um elemento químico. O que eles fizeram? Isolaram essa molécula e fizeram carne com vegetais que tem gosto de carne. E nós já estamos testando esse tipo de produto lá no Canadá. Então, nós, como McDonald's, já temos um produto que esse bife aqui, que vocês estão vendo, já tem um gosto muito parecido, a textura de um hambúrguer, como se fosse de carne. Mas não é só isso. O mundo dos investimentos também tem olhado o mundo de forma diferente. Então, esse senhor aqui,
ele é CEO de uma empresa de investimentos que tem atualmente 7 trilhões de dólares investidos em várias companhias. E eles estão olhando seriamente as companhias que não só olham mais só por aspecto econômico, mas também para o social, ambiental, político, cultural, ou seja, empresas que olham em todo o seu entorno e não mais somente na vertente econômica. Por que isso? Porque, obviamente, os investidores observaram que as empresas que vão se manter no futuro, e a nossa empresa é uma dessas, são as empresas que conseguirem justamente traduzir essa complexa equação externa e fazer com que a companhia consiga navegar nessas águas hoje bastante turbulentas e siga em frente por vários anos mais. Eles aqui desse lado direito acabaram de criar um fundo de 20 milhões de dólares, onde eles apostam e vão investir esse dinheiro em várias companhias que trabalham com economia circular. Nós, obviamente, ainda não temos investimento deles, desse fundo, mas estamos trabalhando com economia circular. Vamos ver mais à frente. Ô, Léo, Sim, Grace. sobre esse tema, acho legal comentar, né, que a gente estava falando um pouquinho na preparação para essa conversa, de uma pesquisa que eu tive contato com uma especialista também em varejo de alimentação. E existe um congresso mundial, né, para essas empresas se reunirem, essa consultora participou, né, e ela trouxe, depois compartilhou com a gente numa fala aí na UH, com o pessoal de franquias, ela compartilhou um pouco do que os clientes, da visão dos clientes, quando eles vão escolher uma empresa ou outra. E o tema de responsabilidade com o meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, ele apareceu entre os 5 principais na escolha do cliente. Então, assim, esse compromisso, ele demonstra que a empresa realmente se preocupa, né, com a situação, com o todo, o planeta, e também é percebido pelo cliente, né? Então, o quanto isso é importante também para a gente fazer todo o ciclo, né? Todo o ciclo de movimentação, de engajamento das pessoas. Isso também é importante para o cliente. Eu achei muito interessante esse fato. Não, sem dúvida alguma, Grace. E, obviamente, os investidores estão olhando as empresas e, obviamente, investindo, exigindo cada vez mais que as empresas tenham esse olhar mais sistêmico, que olhem o todo. E eu falava com vocês que a gente acabou tendo um convidado não desejado, né? Ou seja, acho que todos que estão vendo aqui essa fotografia, esse é o famoso coronavírus ou Covid-19, um vírus, ou seja, que veio realmente bagunçar toda a receita global e fazer com que a gente tenha, ou seja, esteja passando o que nós estamos passando. E eu acho que o mais importante obviamente, cada um tem sentido na pele o que significa a presença desse vírus entre nós, e, obviamente, milhares de cientistas no mundo inteiro tratando de encontrar remédios, encontrar a vacina, e acho que boas notícias já vão surgindo nesse aspecto, é realmente como vai ser a nossa vida pós-Covid-19. Certamente vai ser diferente como nós operamos os restaurantes e a indústria de restaurante como um todo, como nós vivemos, como nós nos relacionamos, mudanças bastante importantes. Mas vamos ver um pouco à frente se realmente isso era tão não pensado. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, Grace? O que você acha? Boa, vamos refletir um pouco sobre esse monte de informação importante. Para mim, essa cena do oceano, de uma ilha de plástico no oceano é forte, viu? É triste demais. Exatamente. Então, a gente vê que hoje a nossa forma de vida é o que a gente tem hoje com um conceito de economia circular, em que você não joga fora o que você usa, você circula essa matéria-prima na economia, voltando em produtos reciclados ou desenhando produtos que você nunca vai jogar fora, é fundamental. Obviamente, nós sabemos que os nossos restaurantes têm a separação de resíduos e nós, obviamente, temos programas para fazer isso, mas educar a sociedade é fundamental. Não, ou seja, essas fotos que a gente vê e a situação dos oceanos, vou comentar um pouquinho mais à frente, é absurda. Não pode ser que nós hoje tenhamos ainda resíduos que não estejam sob controle, tá? Mas vamos andar um pouquinho mais para frente? Vamos dar uma olhada então, depois dessa pausa,
se coloquem bem nas cadeiras, que ainda vamos dar uma andada fora da companhia para ver o que está acontecendo e depois vamos entrar finalmente na nossa receita. Bem, eu acho que nós sabemos que nós vivemos aqui, esse é o planeta Terra. Olha, hoje é o dia da Terra. Então, hoje é a 50ª vez que o planeta está comemorando o dia dele, dia do planeta. E acho que a grande reflexão que nós precisamos fazer é, será que nós que recebemos esse planeta de uma forma, vamos deixá-lo, ou seja, dessa forma? Esse planeta já tem 4,54 bilhões de anos. Nós, ou seja, habitamos esse planeta somente há 200 mil anos. Nós tivemos um advento da Revolução Industrial em 1800, que mudou muito a nossa forma de produzir e consumir, o que nós necessitávamos. Então, hoje, a capacidade instalada é muito maior do que a que nós precisamos. E tem esse gráfico, ele é muito importante. Observem que nós vamos ter, em 2050, que são só há 30 anos à frente, mais 1 bilhão e 800 milhões de pessoas vivendo nesse planeta. Isso tem ocasionado, obviamente, esse advento industrial, as emissões de CO2, o efeito estufa, que gera o aquecimento global que a gente tem. Então, observem nesse gráfico aqui que a gente não para de ter aumentos de temperatura média no mundo. Isso ocasiona geleiras, ocasiona uma série de mudanças que a gente vê nas estações do ano. Cada vez a gente tem menos inverno no sul, ou a gente tem cada vez mais eventos que são muito fortes. E alguns dados que são absolutamente, ou seja, inacreditáveis, mas que acontecem. A gente tem que 1/3 de toda a comida produzida no mundo anualmente, olha, esse terço aqui vai literalmente para o lixo. Então, 1/3 de tudo que a gente produz vai para o lixo. E esse desperdício de alimentos causa 10% dos gases de efeito estufa. Então, a gente tem uma desinteligência total. Além de não consumir o alimento, quando a gente joga fora, ele vai ser enterrado, ele começa a produzir gases, e esses gases representam de 8% a 10% de todos os gases que estão aí produzindo mudanças climáticas. E o outro lado muito cruel dessa equação é que 800 milhões de pessoas hoje vão passar fome no mundo. 800 milhões de pessoas das 7 bilhões e 400 que a gente tem hoje. Então, observe que nós desperdiçamos 1/3 dos alimentos e tem 800 milhões de pessoas que passam fome. Se nós aproveitássemos esse 1/3, é suficiente para dar de comer a 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Todos os anos... Pois não, Grace? A gente ouve muitas pessoas, esses dados são realmente assim muito impactantes, né? E faz a gente pensar muito, porque ainda tem pessoas que acreditam que um esforço mínimo não impacta o todo, né? Mas, na verdade, impacta sim. Às vezes, a gente cuidar do nosso lixo, a gente vigiar a questão dos alimentos, né? A proporção correta, né? Evitar o desperdício, isso tudo tem um impacto positivo, né? Eu vejo, às vezes, poucas pessoas, ainda bem, né? Com uma atitude assim, mas é fruto de muita educação também, mas eu acho que a gente tem uma tendência a mudar isso. Acho que a gente pode, cada um fazendo a sua parte, sim, a gente tem um impacto, né? E isso também vai levar para outras áreas, né? Para o governo, para as empresas, que eles também se preocupem com essas questões. Acho que eu vejo um pouco desse caminho. Faz sentido? Total, Grace. As soluções começam com cada um de nós. Não adianta querer sempre, alguém vai resolver. Vamos fazer uma conta bem rápida. Quantos habitantes tem o Brasil? Quem souber, responde aqui no chat. E você pega por aí, Grace, ou a turma que está nos ajudando aqui da HU. Mais de 200 milhões de pessoas, não é isso? Que nós temos no Brasil? Hoje, como habitantes, acho que 213, alguma fração assim. Se cada um de nós perder 1 quilo, olha, 1 quilo de comida por ano, quantos quilos vão dar? 200 milhões de quilos. Então, quando nós pensamos que a nossa parcela não tem importância, tudo o que nós fazemos impacta. Então, seja na nossa casa, seja na comunidade que a gente mora, ou vive no prédio, na casa, no bairro, na igreja, no clube, ou seja, onde nós estivermos, a nossa ação ela pode impactar. Vamos seguir? Então, a gente, todo ano também, esse ano foi o 50º ano que líderes do mundo inteiro se reúnem numa cidade da Suíça para falar da economia.
Dessa reunião sai um relatório de riscos globais, e observem que aqui está em inglês, mas não precisa nem ler. Um dos riscos globais era uma possível infecção, ou seja, por vírus, tá? Ou seja, que ia causar doença. O vírus, o coronavírus, não exatamente ele estava mapeado, mas já se sabia que a gente ia passar algo muito, muito forte, mas obviamente não estávamos preparados. Vamos falar de resíduos. A gente falou um pouco dos resíduos, a Grace ficou impressionada com os resíduos daquela ilha do Pacífico, mas olha só, o mundo inteiro gera 2 bilhões de toneladas de resíduos todo ano, resíduo municipal sólido, e vai passar para 3,4 bilhões em 2050. A gente tem visto muito falar sobre plástico. Por que se fala muito do plástico? Porque 95% do plástico é perdido após uma vez de uso. Só 14% é reciclado. E esse plástico, ou seja, 32% dele, nós não sabemos onde vai parar. Ou melhor, sabemos, ele vai parar nos oceanos. Em 2050, os estudos mostram que a gente vai ter o mesmo número de partículas de plástico nos oceanos que a quantidade de peixes. E olha só que interessante, a gente fala do nosso planeta. Essa aqui são a quantidade de planetas que são necessários hoje se nós tivéssemos o consumo dos países que estão aqui. Então, por exemplo, o Brasil hoje já necessitaria de 1,8, ou seja, planetas para o consumo da nossa população. E observem os gastões aqui em cima: Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia. Então, nós claramente estamos consumindo mais recursos do planeta do que ele consegue regenerar. E a média total do planeta Terra é 1,7. Então, nós precisaríamos hoje, se nós não mudarmos os nossos padrões de consumo e desperdício, de 1,7 planetas para, ou seja, ter uma vida razoável. Falando da nossa companhia, vamos agora falar da nossa receita. Começamos ela em 2010. Com o WWF fizemos um estudo, e esse estudo disse para a gente que, em relação aos impactos que nós causamos, eles vêm em grande parte dos fornecedores. Aqui tem uma vaquinha, eu vou comentar com elas mais à frente para vocês, o quanto a carne representa para nós. Então, se nós quisermos, ou seja, fazer a nossa operação e olhando o meio ambiente, protegendo o planeta, nós temos que olhar esse gráfico com muito detalhe, tá? E é o que nós estamos fazendo. A nossa receita do futuro olha muito a sério esses dados desse gráfico, porque, obviamente, trabalhamos com dados, com números, para saber, ou seja, como nós estamos impactando hoje e como vamos impactar menos no futuro. Todo o nosso trabalho está feito, ou seja, com base no Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, que trata de 17 metas globais. Então, observem que interessante. A nossa companhia, ao trabalhar as nossas metas internas, nós estamos ajudando ao planeta Terra e às Nações Unidas, a ONU, a fazer com que essas metas aqui sejam cumpridas. Então, todo ano, nós vamos fazer esse ano também, já fizemos no passado, nós fazemos uma avaliação das nossas ações contra essas metas que são globais. Tudo bem? E como nós vamos, obviamente, a nossa receita, ela é recheada de números. A nossa companhia é muito grande, então nós queremos, aqui são números do McDonald's como um todo, então a gente recebe quase 70 milhões de clientes por dia, somos quase 2 milhões de funcionários, e um número que eu acho que realmente impacta, já somos mais de 35 mil restaurantes, e não é diferente na nossa empresa Arcos Dourados. Os números também são bastante importantes, somos uma grande empresa que influencia o mercado como um todo. Mas agora, depois de falar disso tudo, agora vocês já sabem com que ingredientes do lado de fora nós nos defrontamos. E a nossa receita, ela se tornou tão importante para nós, e ela está tão baseada no nosso tamanho, que nós achamos por bem compartilhar a nossa receita com todos. Então, a nossa receita, ela não é só interna. Tá saindo do forno, né, Léo? Uma receita quentinha e saindo do forno. Exatamente. Vocês estão tendo o privilégio de, ou seja, receber uma receita que está muito, muito fresca. Quero mostrar para vocês, e a gente vai fazer aqui uma navegação juntos com a nossa receita. Estão vendo por aí, Grace?
Sim, estamos vendo. A Então, tá. novidade Então da vocês Receita estão do vendo Futuro. isso. Um site que nós criamos, e ele é o grande patrocinador, nosso presidente do board, Woods Staton, que obviamente é o grande, diria, patrocinador mesmo do que nós estamos fazendo nessa nossa receita, e diria que ele é o grande mestre cuca disso tudo, né? Então, na realidade, esse site, como é que ele está montado? Está montado para que você seja funcionário da Arcos Dourados, não seja funcionário, e já agradecendo a todos os que não são da companhia e que estão assistindo aqui esse nosso bate-papo, está montado para que a nossa receita, se nós queremos ser realmente uma empresa que contribui com a sociedade, as nossas receitas não podem ser internas. Então, a nossa receita é uma receita externa. Ela está refletida aqui no nosso site, em que ele começa com essas notícias. Então, aqui, olha, um passo importante para o fortalecimento da ganaderia na Argentina. Olha, aqui, se a gente clica, a gente vai para essa notícia. Já já ela vai aparecer aqui conosco. Olha, então ela já veio aqui. Eu quero saber mais o que nós estamos fazendo com o coronavírus, como é que nós estamos apoiando as nossas comunidades. Olha, temos feito trabalhos muito interessantes aqui, não sei se está com algum problema de carregar, mas, obviamente, estamos doando nossas refeições à comunidade médica, no sentido de dar um alento, ou seja, a esses profissionais que estão desempenhando um trabalho fantástico durante essa pandemia. Então, aqui estão as pessoas que estão levando com todo carinho, ou seja, essas refeições para os médicos. Então, voltando aqui à nossa home, a nossa casa principal da Receita do Futuro, nós temos, então, hoje estamos celebrando o Dia da Terra. Deixa eu voltar aqui, olha, o site tem em espanhol e tem em português, tá? Então, quem vai estar nos países nossos em português, vai clicar aqui em cima e automaticamente o site se traduz. Então, aqui nós vamos dar uma andada pelo site aqui embaixo. Então, aqui são as notícias, basta clicar em cima delas, como vocês viram, e vai aparecer a notícia. Estamos celebrando hoje o Dia da Terra. Fale conosco, ou seja, a gente tem um blog aqui para vocês falarem conosco. Nós somos de uma área que se chama Compromisso Social e Desenvolvimento Sustentável. E olha que interessante, os pilares de trabalho vocês vão automaticamente vincular com tudo que eu comentei com vocês lá na frente. Primeiro, temos um grande pilar de emprego de jovens. Eu acredito que alguns dos que estão assistindo aqui o nosso bate-papo eram jovens e continuam jovens. Obviamente, o fato de ser jovem não significa a idade que nós temos física, e sim a idade que a gente tem no nosso cérebro, na nossa mente. Entraram muitos jovens conosco, sem experiência. Hoje, possivelmente, já são gerentes de unidades de negócio, consultores, gerentes, ou seja, que estão pela companhia. Então, para saber mais sobre o que nós estamos fazendo com empregos jovens, basta vir aqui em Ver Mais e vocês vão ser direcionados aqui para essa sessão de emprego de jovens, em que a gente fala das nossas iniciativas. Temos iniciativas com parceiros externos, né? Onde nós fazemos sempre alianças estratégicas. De que forma? De forma a possibilitar capacitação para o primeiro emprego. Então, cada vez mais, nós vamos seguir empregando jovens que não têm experiência, porque essa é uma das grandes características da nossa empresa, mas vamos procurar, ou seja, fazer alianças com outras entidades que trabalham nessa capacitação. Então, automaticamente, o jovem já pode entrar melhor capacitado, mas se igualmente não tiver capacitação, vai poder vir trabalhar conosco desde que atenda aos nossos requisitos. E a nossa visão para o futuro é justamente reduzir as barreiras à entrada no mercado de trabalho para mais de 2 milhões de jovens até 2025. Isso na companhia, e alcançar mais de 400 mil jovens na América Latina através de programas de habilidade de pré-emprego, emprego direto, treinamento no trabalho e fazer cada vez mais alianças com organizações não governamentais. Então, esse é um primeiro grande pilar. Deixa-me voltar aqui, lá na página inicial, para a gente voltar e apresentar para vocês os outros pilares ou os outros condimentos dessa nossa receita. Léo, deixa eu dar um recadinho. Pois não, Grace. A gente
está já chegando aí, vendo todas as partes do site, a Receita do Futuro. Eu já quero pedir para o pessoal que, à medida que eles tiverem dúvidas, vão mandando aí no nosso chat, porque daqui a pouquinho a gente já vai começar a parte de perguntas e respostas. Tá ótimo. Então, seguindo aqui, outro condimento importante é com relação às mudanças climáticas. Vocês viram lá na frente que o mundo passa por uma concentração de gases de efeito estufa, então toda empresa, e aquele gráfico que eu mostrei dos nossos impactos, passa aqui pelas mudanças climáticas. Com relação a mudanças climáticas, temos uma série de ações. Então, desde a eficiência energética, restaurantes sustentáveis, vários de vocês, se são da companhia, participam aqui do Programa de Desenvolvimento Sustentável. Temos o Programa Natal, que nós recuperamos a água condensada de aparelhos de ar-condicionado e que utilizamos no restaurante para processos que não têm contato com alimentos. Descarte de plástico descartável, ou seja, temos a separação de resíduos, calculamos a nossa pegada de carbono com essa entidade aqui e já há muito tempo trabalhamos na hora do planeta. E o que a gente pensa para o futuro? Olha, para esse ano nós temos uma meta de ter 1.000 restaurantes trabalhando no Programa de Desenvolvimento Sustentável, que ele inclui consumo consciente da água, da energia, descarte de resíduos, separados entre recicláveis e compostáveis, e temos uma grande meta de que até 2025 todo o resíduo do restaurante não vai para um aterro sanitário. Ou ele vai para um circuito de reciclagem, ou ele vai para um circuito de compostagem. Tá? Mas vamos ver aqui em cima, voltando aqui para a receita, embalagem e reciclagem. Já que eu falei sobre esse item, ele é um dos itens da nossa receita. Então, todas as embalagens que nós utilizamos devem ser certificadas, significa que elas não devem ter nenhum impacto negativo na sua produção. Nós fazemos a reciclagem do óleo vegetal que utilizamos, vamos compostar os nossos resíduos orgânicos e cada vez mais, ou seja, vamos trabalhar com base na economia circular. Então, já em 2020, vamos ter 100% das embalagens à base de fibra vão ser provenientes de fontes recicladas, certificadas. E vamos garantir que elas também passem por um processo de reciclagem depois do uso. Então, embalagem para nós, cada vez nós vamos ter embalagens com desenho diferente, menos quantidade de embalagem e garantindo que depois do uso elas vão ser recicladas. Vamos já passar aqui para compras sustentáveis. Lembrem-se que eu comentei da vaquinha com vocês. O abastecimento sustentável é fundamental para nós. E a compra de carne sustentável é um dos maiores pilares que nós temos. Então, nós desenvolvemos, ou seja, mudanças do formato de produção, apoiamos a vários fornecedores, a várias entidades e fazemos parte no mundo inteiro de várias mesas que discutem esse assunto, tá? No Brasil e na Argentina. Obviamente, a gente não pode nem pensar que qualquer item nosso provenha de áreas que têm desmatamento, então, obviamente, nós não compramos de áreas desmatadas e monitoramos. Temos uma grande preocupação com o bem-estar animal e, obviamente, cada vez mais as fontes dos nossos alimentos devem ser certificadas. Qual é a nossa visão pelo que vem para frente? Qual é a nossa receita para o futuro? Olha só, está escrito aqui, até 2020 a carne vai ser verificada, ou seja, onde o desmatamento é totalmente não permitido, 100% do café nosso vai ser de fonte certificada, o peixe também, o óleo de palma também utilizado vai ser certificado e até 2027 vamos eliminar o uso de antibióticos de acordo com o definido pela Organização Mundial de Saúde como a maior prioridade clínica que a gente vai ter com relação ao uso de antibióticos. Tá? E vamos para o último condimento dessa receita, que é família e bem-estar. Obviamente, não poderíamos deixar esse item de lado, já que grande parte dos nossos clientes são jovens, são famílias. Então, cada vez mais vamos estar tendo iniciativas de melhorar, ou seja, a composição nutricional dos alimentos que servimos a essa porção dos nossos clientes. Então, em 2019, lançamos um novo menu com menos de 600 calorias, 30% de calorias do total de gorduras, 10% de calorias saturadas e 650 miligramas de sódio, sem adição de açúcar e muita variedade nos grupos de alimentos. Também introduzimos os livros no Happy Meal e, obviamente, temos a Casa Ronald, ou seja, que provê todo esse apoio aos jovens que estão em tratamento de câncer.
E também temos o Instituto Ayrton Senna aqui no Brasil, que trabalha todo o programa de educação de jovens. Deixa eu só... Então, aqui são os nossos condimentos da nossa receita. Para saber mais, temos um relatório que foi lançado em 2018, já vamos lançar esse ano também o relatório de 2019, onde vocês encontram todas as ações da companhia. E temos um item aqui que nós gostamos muito, que se chama Aprenda Mais. Nessa sessão aqui, nós vamos postar para vocês tudo que nós consideramos que vocês podem e têm interesse de saber. Então, inclusive, entre em contato conosco, porque se você quer saber de algo que a gente não tem ainda no site, na nossa receita, e você quer agregar esse condimento, diz para a gente, entre em contato. E aqui a gente já tem 3 vídeos que vocês podem assistir, que são muito interessantes, são vídeos curtos e eu creio que vocês vão gostar bastante. Tá? Eu queria... essa é a nossa receita, ela é aberta, ela é compartilhada com vocês, ela vai crescer ao longo do tempo, porque vamos ter vários outros produtos deliciosos para que vocês possam acompanhar conosco. Reparem que vocês, quando entrarem, vão ter acesso aqui à parte de português. E Grace, só para fechar, e aqui no Brasil vocês têm acesso a esse site também, que é o site que nós estamos desenvolvendo cursos e que ele foi montado para vocês. Então, na próxima semana, nós temos o curso de Desenvolvimento Sustentável em Foco, ele é gratuito, vocês podem convidar quem vocês quiserem, ele é aberto a qualquer pessoa interessada, basta entrar nesse site que vocês já podem se inscrever e participar conosco. Grace, passo a bola para você e volto no finalzinho para depois passar, queria fechar com uma música que eu acho que tem muito a ver com o período que nós estamos passando atualmente, tá? Poxa, legal! Boa! Léo, obrigada. Eu acho que muita gente não tem consciência, né, do trabalho que a gente faz, esse trabalho grande aí, em tantas frentes, e todos estão convidados aí agora a copiar a receita do futuro que a gente colocou aqui e levar ela para o máximo de pessoas que a gente puder, né? Essa consciência, acho que alguns ingredientes importantes são esses que a gente já tem à disposição, mas a consciência, o conhecimento e a ação sobre o que a gente já tem conhecimento são ingredientes importantes também para essa receita, né? Léo, quero abrir espaço para alguns comentários muito legais que foram feitos aqui no nosso chat, tá? A Sheila falou um pouquinho, a Sheila Colamarche, querida, que bom que você está acompanhando a gente. Ela falou um pouquinho sobre uma experiência de Berlim, que eles fazem a troca, né, do vasilhame de plástico se reverte em um valor, né, para as pessoas, que essa é uma boa iniciativa, que isso tem muito a ver com conscientização da sociedade, mas seria uma prática interessante para pensar. Eu concordo, acho que é super interessante, eu já tinha escutado disso também. A gente tem uma pessoa que tem um recado super legal aqui, que gostaria de trabalhar com a gente, o Hudson, obrigada por participar, que bom que você está próximo da gente aqui por essa sessão. O Francisco Steste, querido também, falou que quer parabenizar aí pelo trabalho do Léo, né, com a doação de produtos com shelf life curto das matérias-primas da Martin Brauer, né? Ele elogia a sua postura, compromisso, protagonismo, né? E que você comente um pouquinho desse trabalho. Acho legal se você quiser comentar um pouquinho. O Paulo Costa falou um pouco de container de sorvete ecológico. E aí, se você quiser comentar também esses 2 pontos. Bacana. Bom, obrigado, Chico, querido, pelo comentário. Pessoal, como nós vimos, né, as perdas de alimentos elas devem ser evitadas ao máximo. Hoje pela manhã eu participei como convidado da DSM, uma empresa, conversei com o presidente deles, né, num bate-papo sobre alimentos, né, e a visão de futuro. Nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de alimento. Então, os alimentos que porventura, sejam nos restaurantes, seja na nossa casa, seja onde for, e que a gente não vai consumir antes do vencimento, procure doar. Então, nós, a partir dessa semana, estamos, ou seja, já doando os alimentos que, infelizmente, por causa dessa crise, nós não vamos ter condições de chegada desses alimentos aos restaurantes, eles estão sendo doados pela Martin Brauer, que é o nosso operador logístico, e vão para entidades mais que reconhecidas aqui no Brasil, e essas entidades vão fazer chegar esses alimentos, ou seja, há pessoas que, obviamente, têm dificuldade na alimentação.
Então, era isso que eu queria comentar. E você em casa, ou você que não trabalha conosco, mas tem um restaurante ou tem qualquer atividade relacionada à comida, pense sempre, a comida que você, ou nós, quando vamos num restaurante aquilo, né? E, porque nós estamos pagando, podemos deixar? Não, nós não podemos deixar a comida no prato, porque essa comida que nós deixamos tem pessoas, ou seja, que não vão poder se alimentar. Eu vejo que a última pergunta do desperdício de alimento pode ser usada para algo sustentável? Sim. Olha, o primeiro ponto é tentar não desperdiçar. Tá? Ou seja, a gente precisa cada vez mais planejar melhor as compras que nós fazemos, e principalmente dos itens perecíveis. Esses são os mais críticos. E observem que um item perecível é onde você tem que colocar atenção. E, olha, sempre use a temperatura para conservar alimentos. Quando nós estamos no verão, eu vejo aqui em casa e fico bravo com a minha família, que compra as frutas e coloca na fruteira a temperatura ambiente. É óbvio que vai estragar. É óbvio que a gente não vai consumir lá 3 maçãs que comprou, que a minha esposa comprou, ou aquele cacho de banana. Põe na geladeira. A geladeira conserva os alimentos, então vocês vão ver que vão diminuir muitas perdas. E também não esqueça os alimentos na geladeira, né? Ou seja, comprou, usou. Comprou, limpa e usa, principalmente os perecíveis. Muito legal, Léo. Olha, quero agradecer muito. Você tem vários fãs, a gente acha muito legal ver isso, né? A Silmara também fazendo um elogio ao seu trabalho. Obrigada por participar. Nicolás também mandou um gracias aí Fala, Nico. Ótimo. Graças por tua participação. Excelente. E assim, eu deixei no chat o trilhas.info, também passei o endereço da receita de sucesso que a gente viu hoje, e depois a gente pode compartilhar o seu e-mail também para o pessoal que quiser tirar mais dúvidas. O Léo é super acessível, super didático aí nas explicações, consegue fazer conexões bem fáceis de entender, é super professor mesmo, e um cara que leva muito a educação, então a gente gosta muito de trabalhar com você. Obrigada. Você queria eu que compartilhar? agradeço, querida. Hã? Não, quer continuar? Não, depois eu queria só fazer um último comentário, e não posso esquecer de nós escutarmos essa música, porque acho que nós estamos passando um momento de reflexão muito grande. Eu queria só fazer um comentário, aproveitando que já peguei a palavra, desculpe, né, minha querida, mas que a gente tem que realmente usar esse tempo que nós estamos em nossas casas, de uma maneira talvez que a gente não queira, e pensar assim, nós estamos tendo um presente meio que às avessas, que ou seja, de refletir como nós estávamos vivendo. Porque a nossa vida pós o Covid vai ser diferente, tem que ser diferente, porque nós precisamos ter aprendido, ou seja, o que essa freada ocasionou nas nossas vidas. Nós temos visto, ou seja, ações de solidariedade, ações de cooperação jamais vistas antes. Eu não esqueço, numa das várias reportagens sobre o Covid, a favela da Rocinha aplaudindo a comunidade médica, quando que algum ser humano, você já podia imaginar que naquela favela que tem milhares de pessoas de excelente índole, ou seja, poderiam estar, que nós fôssemos pensar, não escutar tiroteios e que a gente fosse escutar palmas. Então, nós estamos tendo, ou seja, uma oportunidade tão grande de observar, ou seja, o ser humano sendo humano, que nós não podemos voltar como nós estávamos. Nós não podemos agora ligar novamente o interruptor e achar que nós vamos voltar àquele passado. Aquele passado tem que ser sepultado. Nós temos excelentes exemplos do que está acontecendo hoje nas nossas vidas, por mais duro que seja, e excelentes exemplos de que nós podemos ser muito mais humanos. Hoje nós estamos em casa, né? Aqui eu fechei a porta para não passar ninguém por detrás. A gente tem feito conference calls de trabalho em que a família participa. Uau, mas que interessante. Nós somos seres humanos, nós não somos um tipo que você sai de casa, desliga o humano e vai ser o profissional, e quando você volta a ser o pessoal. Não existe isso. Nós estamos observando isso nesse período e eu acho que é muito bom. Ou seja, obviamente não é nada bom as pessoas morrerem, pessoas estarem sofrendo. Isso é terrível, isso é terrível. Mas muitas vezes, ou seja, os aprendizados não vêm com flores, vêm através dos espinhos.
Léo, incrível. Não tem nada que eu possa agregar ao que você falou. É uma mensagem realmente bonita, importante. E sim, a gente precisa sair melhor de toda essa situação. A gente tem muitos exemplos de como ser melhores mesmo. Obrigada mais uma vez. A gente vai deixar o espaço para você compartilhar uma música, né? Que você quer compartilhar agora. E a gente vai deixar no chat, a partir de agora, o link para vocês que estão acompanhando. Obrigada por acompanharem a nossa sessão também e darem um feedback para nós. A nossa avaliação de satisfação vai ficar aí no chat, por favor, respondam para a gente ter os feedbacks. Léo, obrigada. Obrigado, minha querida. Obrigado a todos aí que a nossa querida HU, ou seja, eu sei que são maravilhosos, ou seja, adoro vocês, estou lá no mesmo prédio, ou seja, eu acho que no meu sangue corre, sempre vai correr os processos de educação e principalmente de elevar o nível de consciência do ser humano, porque isso é fundamental, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, todos que estiveram conosco, e dizer também que fico totalmente aberto, obviamente sem problema nenhum, ou seja, me contactem a qualquer hora, e-mail, WhatsApp, ou seja, adoro conversar com as pessoas, adoro aprender, adoro, ou seja, tentar ser um ser humano melhor, ou seja, realmente muito obrigado. Essa música foi composta nesses momentos de Covid. E desde a primeira vez que eu escutei, obviamente, vocês não vão me ver chorando, mas eu choro, porque eu acho que ela é emocionante. Ela diz o seguinte, que isso tudo vai passar, mas, ou seja, nós precisamos sair desse período melhor. E nós temos tanto de positivo acontecendo, né? A gente tem as notícias negativas, é óbvio que elas existem, e são para que nós tenhamos cada vez mais prevenção. Procurem olhar o positivo e vocês vão se maravilhar literalmente com o que está acontecendo em todo o mundo. E acho que essa música foi muito feliz em mostrar para nós o que vem pela frente. Pessoal, super de coração, obrigado, vocês moram todos aqui, pelo carinho. Valeu, Léo. Você vai compartilhar sua tela com a gente? Vou compartilhar a música, tá bom? Tá bom, obrigada. Tem que voltar aqui, né? Peraí, isso. Isso, por favor. Obrigada, pessoal. Respondam aí a nossa pesquisa e vamos curtir esses últimos minutos. Obrigada e fiquem atentos para os próximos webinários, aí, as nossas próximas HU Sessions. Um abraço. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. To doctor
doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 Incrível! Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Léo. Até a próxima. Tchau, 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 pessoal. tchau.